Salve, salve, internauta da Top News! Educação no Brasil. Pois é, vamos dar continuidade ao nosso curso de ensino híbrido, certo? E hoje a gente vai focar nos espaços de aprendizagem. Que foi lá na Idade Média que o espaço escolar começou. Você sabia disso? Pois é, porque antes, como era antes, a gente vai ver agora, já no meu, no seu, no nosso canal. Agora! Sou o filho de José e Maria. Escola vem do grego e veja a sua etimologia. Significa espaço do ócio, lugar de lazer e de alegria. Então, definitivamente, o espaço denominado escola, pelos gregos, era bem diferente do que ela significa agora, certo? Olha, os gregos se reuniam em qualquer lugar e debatiam ideias e formas de pensar. Eram espaços livres, onde o sujeito ia quando queria, permanecia o tempo que quisesse, bem diferente do nosso dia a dia. E foi na Idade Média que o espaço escolar começou. Hoje a escola é uma espécie de prisão para o aluno e para o professor. Me perdoe o exagero, viu, gente? Usei hipérbole e peço perdão. Mas não podemos fazer de conta, temos que mudar a educação. Os nossos alunos não aprendem como deveriam aprender, porque é forçado a tudo. Na escola não encontra prazer. E os anos se passaram. As escolas estão paradas. Os olhos foram fechados e as pernas foram quebradas. Mas vamos continuar este papo que nos tira dessa agonia, agora falando em prosa, dando um tempo na poesia. Pois é, minha gente amiga, refletindo aí sobre a organização espacial da escola. Como eu disse no início, a palavra escola vem do grego e significa espaço do ócio. Ou seja, para os gregos, esse espaço deveria ser local de lazer, descontração e, portanto, de prazer. Definitivamente, o espaço denominado escola pelos gregos era bem diferente do que entendemos como escola hoje. Qualquer local onde eles pudessem se reunir e debater ideias poderia ser considerado uma escola. Eram espaços livres, onde o sujeito ia quando queria, permanecia o tempo que julgasse necessário e debateria temas que fossem definidos em conjunto com seu mestre. A prática escolar para os gregos, minha gente amiga, estava mais associada ao livre interesse do aluno do que a prática repetitiva e orientada a uma determinada formação técnica. Foi na Idade Média, foi lá que começou a adquirir a conotação que tem hoje. O homem medieval saía de sua casa para se dirigir a outro local específico, onde obteria aí conhecimentos específicos sobre determinada técnica de produção. Fabricação também, ou conhecimento, né, minha gente, orientados aí para o trabalho. Com o surgimento da burguesia mercantil, já no final desse período, a escola e a universidade passam a ser espaços privilegiados de obtenção do conhecimento. Os debates perdem espaço para a instrumentalização do ensino. O espaço escolar passa a ser local de aquisição de saberes e técnicas. É nesse momento, minha gente amiga, que se cunha o termo escola, em uma sociedade muito marcada pela íntima ligação entre religião e política. E a escola foi construída para ser orientada como um espaço de formação técnica, mas também religiosa, sendo presidida pelos escolásticos,
ou eclesiásticos, clérigos, responsável pela formação religiosa dos habitantes de uma paróquia. A burguesia medieval logo enxerga neste espaço um local de ascensão social e de obtenção de status, visto que começava a se transformar a ideia de que só poderia atingir o topo da sociedade quem tivesse sangue nobre. O dinheiro e o status social eram de importâncias relevantes nesse final da Idade Média. Assim a escola se torna a escada, que possibilita aí o indivíduo adquirir conhecimentos para poder escalar a pirâmide social. Nessa caminhada da construção do espaço escolar que conhecemos, há um último e importante passo: a organização desse local do conhecimento. Bem, somente no século XVIII, não foi isso? Começam aí os primeiros experimentos de pensar a formação básica do ser humano em uma larga escala. A Revolução Industrial, minha gente amiga, transformou não só o modo de produção, mas também as relações sociais. Era preciso uma massa de trabalhadores que tivesse um mínimo de instrução necessária para operar as máquinas e otimizar aí o processo de produção. Nesse sentido, não fazia mais sentido apenas uma elite privilegiada ter acesso ao conhecimento, como ler, escrever e contar, que deveriam estar disponíveis a toda a população proletária, certo? Aí das cidades. Vale aqui destacar que a escola, como espaço de aprendizagem, de aprendizado, é um ambiente essencialmente urbano. Foi neste contexto, minha gente amiga, de industrialização das cidades europeias, que começou a se pensar em um ensino básico para toda a população. Para ampliar o ensino, precisava se pensar a escola como um espaço de treino para a indústria, seguindo aí o mesmo modelo que se aplicava nas fábricas. Produção em larga escala, trabalhadores segmentados em seções e produção voltada aí a resultados mensuráveis, não é isso? No século XIX, a partir do modelo prussiano, o espaço escolar passa a atender um número cada vez maior de alunos, com salas de aula que deixam de misturá-los em várias idades e passa a atender em cada série a uma idade específica. O aluno é avaliado de maneira padronizada, visando estabelecer quem pode prosseguir na cadeia evolutiva da escola e quem pode ser retido, e quem deve ser retido para poder reaprender o conteúdo daquela série. A escola deixa de ter amplos espaços comunitários para se segmentar em diversas salas de aula, onde se define até mesmo quando e onde o contato entre alunos deve ser feito. A disciplina se torna papel principal na formação desse indivíduo, que será um futuro operário padrão. O professor deixa de trabalhar junto com o aluno para ser disseminador de informações, fiscal e avaliador do progresso individual. O espaço escolar se torna meio de organização social, certo? A partir dessa breve introdução histórica, é perceptível que o espaço escolar foi e é objeto primordial na confecção do tipo de ensino que se espera praticar. Ele limita determinadas ações indesejáveis naquele tipo de prática estudantil, mas também pode criar inúmeras possibilidades de interação entre alunos, entre eles e o professor, e entre eles e os objetos de aprendizagem. Nos últimos 30 anos, o mundo passou por profundas transformações.
assim como as formas de produção também e as relações humanas. Contudo, o espaço escolar continua formatado para atender às demandas de uma sociedade que não existe mais. Como então buscar práticas pedagógicas diferenciadas em um espaço que atendia velhas demandas? Isso quer dizer que a mudança da pedagogia centrada no ensino para a pedagogia centrada na aprendizagem. Exige uma reelaboração do significado do espaço da aula. A implantação de qualquer atividade ou método pedagógico que seja diferente da aula expositiva, centrada na figura do professor, merece uma revisão do espaço da sala de aula. E por que não repensar o espaço escolar? Mas ainda seria a escola o único espaço de aprendizagem? Em uma aula de história, o professor explicava sobre um dos temas mais importantes para os alunos do 7º ano, Renascimento. Eis que, ao falar dos grandes pintores desse período, um aluno se mostra muito interessado em ver os quadros e murais criados por Michelangelo. O professor se vê em um momento de crise. Por um lado, achou a ideia do estudante excelente. Afinal, os alunos não só poderiam conhecer uma obra de arte do Renascimento, mas também ver todas as técnicas de pintura que ele havia explicado, potencializando assim o aprendizado. Por outro lado, na sala não há projetor. E o docente sabe que a sala de informática é disputada à faca pelos professores. Provavelmente está utilizada por outra turma. E aí, o que fazer? Com certeza você, professor, já passou por situações parecidas a essa situação. Há muito material interessante na internet que pode ser usado em sala de aula para poder ampliar o aprendizado dos alunos. Existem também videoaulas e ferramentas online, como jogos, quizzes, testes, que poderiam ajudar seu aluno a aprender mais e em seu próprio ritmo. Mas até que ponto conseguimos trazer essas ferramentas para a nossa escola? O espaço, na maioria das instituições de ensino, foi construído para atender um tipo de ferramenta didática que é a aula expositiva. Todos os alunos sentados em suas carteiras individuais, enfileirados, né? E com foco na figura do professor, que profere aí um discurso na frente da sala, a lousa, aparato moderno, certo? Da sustentação à explanação do mestre. Esse espaço estimula a obediência, a concentração em quem fala na frente, né? E a repetição e cópia do que é palestrado. Hennig afirma que o espaço de aprendizagem fixa de modo permanente as atividades a realizar, já que afeta o comportamento das pessoas dentro desse espaço e a maneira como se comunicarão umas com as outras. A sala de aula atual, portanto, é um espaço válido para esse tipo de atividade, mas não deve ser o único. Como vimos no início deste vídeo, as mudanças pelas quais a sociedade passou nas últimas décadas nos levaram a demandar uma nova escola. Os alunos do século XXI, das chamadas geração Y ou Z, aprendem por múltiplos canais de informação, utilizam várias ferramentas que dinamizam o aprendizado e querem poder instrumentalizar seu ensino com a tecnologia que já utilizam para se comunicar e se relacionar com seus amigos. É uma geração que não só ouve, mas fala, critica e constrói. Nesse sentido, a escola precisa ser repensada, com vista a criar vários espaços onde o aluno possa aprender a partir de uma aula expositiva
uma roda de debates, uma leitura e assim vai, a fim de experimentar aquilo que aprendeu na teoria. A ideia de espaço faz alusão, mais do que os componentes isolados que o formam, a particular relação que se estabelece entre ele e as pessoas que frequentam. Cada espaço deve permitir ao aluno utilizar diferentes ferramentas para que busque seu melhor caminho rumo ao completo aprendizado. O espaço funciona como um impulsionador e facilitador para o processo de ensino-aprendizagem do estudante. Para adaptar a escola a esses novos alunos, algumas instituições preferiram recomeçar do zero, derrubar paredes e repensar todo o espaço escolar. Contudo, essa revolução não é a única solução. Basta que o professor repense o espaço da sala de aula como um dos espaços para a prática do ensino, complementar a outros espaços da escola, como o laboratório de informática, a biblioteca, o pátio, e aí vai. A sala de aula também pode ser reconfigurada de acordo com as atividades propostas pelo professor. Para isso, é necessário que o docente faça um levantamento prévio do nível de aprendizagem dos alunos e das ferramentas mais adequadas, para que todos possam ter êxito na assimilação daquele conteúdo. Após essa etapa, o professor pode refletir sobre qual espaço é mais adequado para a prática daquela atividade específica, ou como poderia reconfigurar o espaço da sala de aula. Pois é, gente, nos próximos vídeos aí a gente volta falando do espaço escolar, né? Alunos como centro das atenções, ok? Salve, salve, internauta! Saudações pedagógicas, saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Daí Top News, educação no Brasil!